Bem-vindo a mais uma imersão aqui na comunidade do Mestres da IA. A gente fez uma imersão já de vídeos com IA que vai ser substituída por essa versão 2.0, porque 2 semanas, 3 semanas que a imersão aconteceu, o mercado de inteligência artificial virou de cabeça para baixo quando o assunto é vídeos gerados com IA. Assim, surgiu a Sora, o Kling atualizou, o Runway trouxe novas funções, o Luma Labs agora está muito mais preciso, o Hailuo surgiu colocando o pé na porta em animações, principalmente estilo Disney. Então hoje eu vou trazer para vocês uma atualização completa, um overview geral do mercado de inteligência artificial generativo de vídeo, para te mostrar tudo que você pode gerar hoje com essas ferramentas e como alcançar os melhores resultados. Você já sabe, já está acostumado aqui dentro da comunidade, a gente segue métodos. Então, hoje, eu vou seguir o mesmo método que eu fiz na outra imersão de vídeos com IA. Nós vamos gerar ali uma história e depois ir desenvolver dessa história, vendo as versatilidades e as viabilidades que a gente tem no nicho de IA para desenvolver resultados diferentes e variáveis. E depois a gente vai juntar tudo isso em um vídeo só. Importante, não tente fazer junto comigo aqui durante a aula. Isso funciona em outras coisas. Com IA, você tem que prestar atenção, depois você reassiste, e aí você aplica do seu jeito, muda uma coisinha, altera outra. Para os mestres, todos os materiais ficam aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os materiais que eu vou trabalhar na aula, todos os materiais complementares, links, o mapa mental, tudo vai ficar disponível. Então, papel e caneta na mão, só se você quiser anotar alguns insights. Hoje a gente tem alunos, pessoas novas, né, que não são alunos, então aproveitem a imersão. Bem-vindo à nossa casa, né? Tem muitos alunos online aqui também. É bom para vocês conhecerem a qualidade que é dentro do Mestres da IA. Certo? Então, vamos começar. O que a gente vai aprender hoje? Como eu falei, eu vou fazer um overview geral, então, de todas as possibilidades de criação hoje com vídeos de IA. Então, a gente vai gerar vídeos a partir de texto, gerar vídeos a partir de imagem, criar transição entre imagens, uma imagem inicia aqui, termina aqui, a IA cria a transição, cria esses frames animados entre essas imagens. Nós vamos colocar expressões nas imagens, literalmente dar vida a imagens, seguindo a nossa própria base. Nós também vamos expandir cenários, trabalhar controle de câmera em cima de imagens, alterar o lip sync de vídeo, editar roupas, criar clones de vídeo e gerar movimentos com brush e muito mais durante a imersão. Só que toda imersão tem níveis de periculosidade, que eu digo, né? Porque a IA, ela, nas mãos certas, ela pode ser muito boa, mas nas mãos erradas, ela pode oferecer alguns riscos. Não a IA propriamente dita, a pessoa com o poder errado na mão dela. Então, para quem não é essa imersão não é para pessoas mal intencionadas. Porque depois dessa imersão, você conseguirá dar vida a qualquer imagem, a qualquer história que você quiser criar, a qualquer cena. Você vai conseguir pegar o vídeo de uma pessoa, alterar a fala dela com a própria voz dela, com o lip sync perfeito. Então, essa imersão não é para pessoas mal intencionadas. Eu sei que dentro do Mestres a gente tem um filtro muito bom disso, e aqui hoje tem alunos, tem pessoas que não são alunos. Então, se você veio aqui e é mal intencionado, olha, fecha aqui, vai, sei lá, cara, vai fazer um Nescau, vai jogar teu videogame, porque hoje eu não quero que você assista o que eu preparei para todos que quiseram comparecer aqui e estão pensando em desenvolver coisas positivas, certo? E a inteligência artificial, ela é como um martelo, que pode ser usada para construir ou para ferir. Isso a gente vê com muita frequência, né? Pessoas dando golpe aí, utilizando imagens de outras pessoas para fazer anúncios fake, para vender cura de câncer, cura de diabetes, remédio que emagrece em 7 dias. Então, assim, se você é esse tipo de pessoa, por favor, saia daqui, porque o que eu preparei pode dar o poder, pode dar poder demais para as pessoas erradas. Mas eu confio que tem muitas pessoas bem intencionadas aqui dentro, certo? Então, como esses vídeos gerados por IA são aplicados hoje? A principal aplicação, com certeza, é a mais famosa, que são canais dark. O que são canais dark? São perfis em que as pessoas não colocam o rosto delas. Então, a pessoa que controla aquele canal ou aquele perfil na rede social, ela não se expõe.
ela expõe alguns vídeos gerados por IA, algumas histórias, ou até de outras pessoas, cortes de outras pessoas. Então, é uma forma de monetizar sem que você se exponha, sem que você coloque a cara. É um sonho, né? Você ganhar muito dinheiro sendo totalmente anônimo. Também marketing personalizado, criação de vídeos para apresentação de produtos. As pessoas utilizam muito hoje IAs para chamar atenção em anúncios, para vender serviços e até para manipular a realidade. Como a gente já viu também, vários personagens que surgem aí nas redes sociais, de vídeos engraçados, de pessoas que trocam o rosto pelo rosto de outra e faz animação. Tem do Ryan Santos, tem do Muse, tem vários. O pessoal utiliza para isso também. Justamente produção de conteúdo, só que existem pessoas que já estão no próximo nível, né? Que é justamente os mestres, onde a gente automatiza a criação de conteúdo dinâmico com IA, gerando histórias realistas, vídeos realistas, tutoriais realistas com clones nossos. Então, é nós mesmos ali, na frente da câmera, falando para você de forma totalmente imperceptível. Também estudos, né? Tem professores que aplicam isso, alunos que aplicam isso, para a criação de aulas didáticas altamente personalizadas para o público, oferecendo possibilidades infinitas de modelos de ensino. Isso vai ficar muito claro até o final da imersão, porque hoje a gente não produz vídeo apenas a partir de texto, a gente consegue produzir a partir de imagens. Então, imagina que louco você, professor, pegar imagens dos livros dos seus alunos e dar vida a essas imagens, e fazer uma explicação muito mais dinâmica sobre essas imagens, sobre essas apresentações. Isso abre uma infinidade de possibilidades de métodos de ensino novos. Por isso a IA vai revolucionar a educação como nós conhecemos, porque cada vez mais a educação vai se tornar mais personalizada. Eu acredito que em poucos anos você vai chegar em escolas do futuro, né? Escolas mais desenvolvidas, não as atrasadas, vai responder um questionário, seu filho vai responder um questionário, seu filho tem TDAH, tá aqui um método de ensino personalizado com IA para quem tem TDAH. Seu filho tem autismo, tá aqui um método de ensino personalizado para quem tem autismo. Ou a IA vai ensinar isso, ou ela vai instruir um professor a fazer isso. Para mim, é algo que é só uma questão de tempo, tá? E como a IA aprende esses padrões, né, para criar esses vídeos, para criar clonagens nossas, para conseguir reproduzir coisas do mundo real? A IA, ela utiliza redes neurais artificiais que são projetadas para simular como o cérebro humano processa informações, permitindo a clonagem de comportamentos e padrões complexos. Esse conceito se aplica a todos os contextos de clonagem. Técnicas de deepfake são frequentemente usadas para trocar o rosto das pessoas, um rosto original por um de avatar em vídeos, mantendo expressões faciais e movimentos sincronizados. Isso cria uma versão artificial muito realista que pode aplicar falas, gestos e até emoções. Eu vou passar para vocês aqui uma IA muito braba, tá? Que dá para usar de graça, que a gente consegue fazer deepfake tanto em imagem quanto em vídeo. E esse cara aqui aplicou lindamente, né? Inteligência artificial. Há quem diga que é complexo demais ganhar dinheiro com inteligência artificial. O cara ganhou fazendo aí vídeos, se fazendo de Will Smith, né? Foi conhecer o próprio Will Smith, fazendo vídeos utilizando a tecnologia de deepfake. E, assim, existe muito preconceito sobre, o cara ganhou dinheiro fazendo gracinha, o cara ganhou dinheiro de forma séria, vendeu contrato para a empresa. Amigo, dinheiro é dinheiro, botou a plata no bolso, tá de parabéns. Sucesso não se critica, sucesso se aprende. Então, alguma coisa a gente sempre tem a aprender com essas pessoas que conseguem transformar coisas que todo mundo tem acesso em uma mina de ouro. Beleza, agora a gente vai colocar a mão na massa, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu fiz, tá? Esse vídeo foi produzido 100% por inteligência artificial e nós vamos, durante a aula, desenvolver justamente esse vídeo. Aqui, ó, ativem os áudios aí, os áudios o microfone de vocês, não. Os áudios para vocês escutarem. Essa animação aqui eu fiz totalmente com inteligência artificial, tá? Inclusive, eu produzi agora de tarde. Utilizei algumas coisas da imersão passada, mas eu produzi a maioria agora de tarde. Em uma pequena cidade onde a chuva havia desaparecido há meses, vivia um menino chamado Theo. Ele tinha um dom especial. Conseguia ouvir a música em todas as coisas. Theo passava seus dias criando melodias com tudo o que encontrava. Latinhas viravam tambores. Garrafas transformavam-se em flautas. Mas sua avó sempre dizia que a mais bela música era a da chuva caindo. No sótão de sua avó, entre caixas empoeiradas,
Theo encontrou algo especial. Uma batuta de maestro que brilhava como estrelas. E com ela veio um pequeno amigo azul. Com seu novo amigo, Theo descobriu que diferentes movimentos criavam diferentes sons. E quanto mais ele regia, mais o céu parecia dançar. Nem todos acreditavam no pequeno maestro. Alguns riam, outros duvidavam, mas seu amigo azul sabia que Theo tinha algo especial dentro de si. E então, no momento mais importante, Theo fechou seus olhos, respirou fundo e começou a maior apresentação de sua vida. As primeiras gotas de chuva eram como notas musicais caindo do céu. Logo, toda a cidade dançava sob a mais bela sinfonia que já tinham ouvido. E assim, o pequeno Theo descobriu que a maior magia está em acreditar em si mesmo. Eu consegui, vó. Eu consegui trazer a chuva, vó. É, meu neto. Você conseguiu. Desde então, sempre que a cidade precisa de chuva, é possível ouvir uma doce melodia no ar. Aí, ó, um vídeo de 1 minuto e 48 segundos, produzido roteiro com inteligência artificial, efeitos sonoros com inteligência artificial, imagens a partir de inteligência artificial, o prompt das imagens a partir de IA, as animações a partir de IA, enfim, IA praticamente 100%, né? A única coisa que eu fiz foi juntar e colocar só a trilha sonora. E aí, o que vocês acharam? Bota no chat aí, nota de 0 a 10, enquanto eu abro aqui o mapa. Alguém se emocionou, só para saber? Alguém deu aquela bela lágrima? Pois é, e essa história foi gerada 100% pelo Cloud. Eu vou mostrar para vocês toda a minha conversa com o Cloud, para vocês entenderem todo o processo de criação de um conteúdo como esse. Eu acho impressionante como a IA consegue trazer conexão, né? Porque eu também, na primeira vez que eu li essa história, eu falei, cara, que incrível essa história. E eu não mexi em nenhum detalhe dessa história. Eu simplesmente peguei o mesmo roteiro e fui desenvolvendo uma cena para cada pedaço. Eu já vou abrir, tá? Só verificando aqui em que parte que eu parei da conversa. Aqui, vou colocar o mapa. E eu vou mostrar aqui para vocês a estratégia que eu sigo para a criação de conteúdos assim. Por quê? A IA, a gente sabe que ela trabalha bem e que ela gera bons resultados. Mas a gente precisa otimizar para não ficar repetindo demais, explicando demais, enfim. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando nós queremos produzir um vídeo como esse, e por que eu estou utilizando esse exemplo de vídeo e não vídeos aleatórios? Ah, eu pulando do Everest, eu andando de esqui, um cachorro louco correndo na grama. Porque se você conseguir reproduzir isso que eu vou te mostrar aqui, você será capaz de produzir qualquer outra coisa. Basicamente, o método que eu vou te trazer aqui é um método linear. Eu vou fugir de ramificações neurais na sua cabeça, então eu não vou explicar termos complexos que fujam do tema de vídeos de inteligência artificial, porque eu quero que você saia hoje dominando isso. Hoje a minha tarefa é fazer você sair daqui confiante de produzir filmes. Você vai falar assim, vou ser diretor de Hollywood agora. Depois disso aqui eu vou ser diretor. Foda-se. Vou largar meu emprego, vou criar vídeo para o YouTube e daqui a pouco eu estou na Netflix. Porque é absurdo o potencial que você tem. Eu produzi esse vídeo de 2 minutos e vocês viram a qualidade, o quão legal ficou em apenas 3 horas. Agora, imagina se eu dedicasse uma semana para fazer. Eu faria um filme de 30 minutos, 40 minutos. Seguindo todas as estratégias que eu vou te passar, você vai conseguir consistência nesses personagens. Mas como eu faço para fugir da alucinação da IA? Porque se você chega na IA de vídeos e pede, a partir de um comando de texto, então, gere um menino com a batuta de maestro girando e saindo notas musicais. Você vai pedir para ela gerar esse comando 3 vezes. Nas 3 vai sair totalmente diferente. Então, a gente dá alguns passos para trás, entende o que é possível ser feito com a IA, qual o melhor caminho, e a gente segue esse melhor caminho.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para ter uma boa constância é tentar imaginar já a descrição de um personagem para a nossa história. Você pode utilizar a IA para te ajudar em todos os processos, isso que é magnífico. Mesmo que você não seja tão criativo, você só precisa ter um pouco de senso crítico para decidir se aquilo é interessante, se aquilo é cativante, se aquilo é legal, se aquilo conecta emocionalmente, e seguir com o que a IA está te passando, para dar feedbacks para ela. Mas você também pode, por si só, desenhar sua própria história e pedir para que a IA implemente, melhore, evolua o que você está construindo. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, a descrição do meu personagem principal, é um menino que tinha um dom de ver a música em tudo. Então, era um garoto que, cara, ele via música em tudo. Isso aqui eu também usei IA para me ajudar, tá? E aí, qual a descrição do cenário que eu coloquei? Você pode colocar tempo, local e clima. E por que eu estou fazendo isso? Descrição de personagem, descrição de cenário. Porque se eu quero criar uma história, eu quero que durante essa história a pessoa assista e perceba que tem alguma linearidade naquilo. Por exemplo, não faz sentido no primeiro frame ter o personagem no verão, em uma cidade, e no outro frame, no inverno. Eu preciso passar para a IA qual é a constância que eu quero para a geração das cenas. Qual o estilo que eu quero que ela mantenha nas cenas para que o filme faça sentido. E isso a gente consegue hoje porque as IAs evoluíram muito, principalmente as IAs generativas de imagem. Então, o cenário que eu descrevi uma cidade seca que não recebia chuva há muitos meses. Depois, a gente vai construir o roteiro para toda a história. E aí você pode utilizar o ChatGPT, o Claude ou outras LMs. Das que eu testei, eu gostei muito mais do Claude, tá? Porque nível de criatividade. Ele parece que tem algum destrave que ele vai além. Você solicita uma coisa, você entrega muito contexto e informação para ele, ele vai além, ele traz melhor. Mas ele não traz um melhor alucinado, ele traz um melhor realmente que melhorou o seu texto. Então, eu prefiro o Claude para coisas criativas. Eu utilizo o Claude hoje para criação de copies, para criação de legendas de post, para criação de roteiros de vídeo como esse, ou roteiros de vídeo de conteúdo de tutorial, organização de ideias. Então, assim, o ChatGPT, ele é um pouco mais lógico, sabe? Você trabalha ele, o ChatGPT ele é mais pedreiro, sabe? O Claude, ele é mais arquiteto. Seria mais ou menos essa comparação. Pedreiro não, ChatGPT é engenheiro. Vou colocar que ele é engenheiro, porque pedreiro é sacanagem. Pedreiro é o Copilot, tá? Copilot, o Gemini é pedreiro, o ChatGPT é engenheiro e o Claude é um arquiteto ali que entende bastante de engenharia também. Depois de criar esse roteiro, é importante você não pular esses passos, tá? Porque se você quiser primeiro criar vários prompts, você chegar para o Claude e falar, olha, tem a história aqui de um menino que ele vê música em tudo, cria aí 10 prompts para 10 cenas do vídeo. Não vai vir bom, entendeu? Porque você está pulando o processo. Primeiro, sempre contextualizar o máximo no seu chat. Então, eu vou primeiro gerar o roteiro, aí ele vai gerar toda aquela história linda que vocês ouviram aqui, que eu gerei a narração, toda a história linda. Depois, nós vamos pegar e colocar para a IA gerar um prompt para cada cena do roteiro. Assim, ela tem contextualização para aquilo. Não é aleatório que ela vai começar a gerar um monte de prompt para a imagem que não tem sequência. Um exemplo de prompt de contextualização que você pode mandar para a IA é: eu tenho um canal infantil no YouTube, onde eu posto vídeos de histórias de crianças. Logo, histórias leves, divertidas e fáceis de compreender. Utilizo técnicas avançadas para manter o espectador preso até o final do vídeo, com storytelling e emoção. Todos os meus vídeos terminam com uma reflexão, porque um dos princípios do meu canal é ajudar os pequenos a verem um mundo melhor. Crie para mim o roteiro de um vídeo com todas as características que eu te passei, definindo um personagem central e uma mensagem central, com duração de 10 minutos. E aí ele vai gerar o prompt para você. E ele vai gerar o roteiro para você. Isso aqui é só um exemplo de contextualização. Perceba que eu dei bastante informação para ele. Eu falei que eu tenho um canal infantil, eu falei que eu posto vídeos sobre histórias de criança, quais são os princípios dos meus vídeos, mais ou menos a estruturação dos meus vídeos. Você também pode utilizar a IA reversa para criar essa estruturação para o seu canal. E depois eu dei o comando para ele criar um roteiro
de um vídeo com todas as características anteriores que eu passei definindo um personagem central e uma mensagem central. Porque esse é o estilo Disney de conquistar as pessoas. Dificilmente você vai assistir um filme da Disney e você não vai se emocionar no final. Você pode ser o cabra mais macho do mundo. É difícil, rapaz, você chegar no final do filme da Disney e não querer escorrer aquela lágrima malvada. Porque eles constroem um storytelling que fazem você começar a questionar a sua própria vida, questionar a sua existência, porque sempre tem uma mensagem central. Então, vídeos que prendem as pessoas têm uma mensagem central. As pessoas ficam até o final pela mensagem central. Qual é esse vídeo aqui? Qual a mensagem central desse vídeo do Theo? Que ele tinha algo especial dentro dele, por mais que as pessoas duvidavam, por mais que até a própria avó dele duvidava que ele poderia ser um músico, ele tinha tanto prodígio nisso que ele pegou uma batuta mágica e fez chover na cidade que estava seca. Então, qual a informação principal? Acredite em você, acredite no seu potencial, que você tem superpoderes. Isso para uma criança é super positivo na criação dela. E canal de criança é uma maravilha, viu? Porque você só precisa achar um conjunto de pais para deixar o filho dele assistindo ali o vídeo 1000 vezes, para você ganhar dinheiro todo dia na mesma criança. É maravilhoso esse mercado. Produção dos prompts de cada cena. Então, se atentando ao prompt separado de cada personagem, a gente tem que fazer isso antes, tá? Para usar de referência. E também, depois aqui, a gente vai partir para a criação de imagens. Então, esse foi o chat que eu utilizei. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Esse foi o chat que eu utilizei dentro do Cloud. E o que eu fiz aqui em cima, que vocês estão vendo todas essas mensagens. A contextualização que eu dei para ele foi, desde o início, ele me ajudar a criar um canal no YouTube. Olha que loucura. Estou entrando no ramo de produção de vídeos de canais Dark e preciso de um direcionamento detalhado para decidir qual será o meu foco de produção. Hoje, como posso ter mais resultados já no início? Aí ele me explicou tudo, eu fui conversando com ele, ver qual era o melhor nicho. Depois eu defini qual é a identidade do nicho, defini a logo do meu nicho. Isso aqui eu trabalhei de forma muito detalhada na imersão de canais Dark, onde eu mostrei como eu faturei R$400 mil em um ano sem colocar o meu rosto em um vídeo do YouTube. Muita gente ficou impressionada quando eu mostrei, né? Porque eu mostrei mesmo, eu abri o canal do YouTube e mostrei lá o dinheiro na tela, porque falar é uma coisa, né? Mostrar é outra. E aí, a galera gostou bastante do Mestres. Aí eu fui contextualizando aqui para ele, continuei pedindo dicas de SEO, enfim. Depois de contextualizar tudo, o Cloud entendeu que eu tenho um canal infantil, ele me ajudou na construção desse canal, ele me passou o nome do canal, que é a chave, agora eu não lembro o nome desse canal aqui, eu acho que é a chave da música, chave da melodia, o nome do canal. Chave da melodia, eu pedi para ele, perfeito, vamos gerar um roteiro de uma história no estilo da Disney e Pixar. Me sugira um tema viral e faça um roteiro de 10 minutos. Perceba que esse prompt que eu coloquei aqui, ele é muito mais simples do que esse prompt que eu mostrei aqui para vocês. Porque eu não preciso dar uma nova contextualização, já que ele me ajudou em todos os processos. Esses chats, eles têm memória. Cada chat que você cria é como se você estivesse treinando um agente de IA. Depois eu posso voltar nesse chat e prompts que ele vai entender exatamente o que eu fiz. Isso a gente chama de funções de sistema. Antes, quando a gente não tinha agentes de GPT, a gente tinha que fazer essas manobras. Então, para não toda vez ter que abrir um chat no chat GPT e ter que explicar para ele o que você quer, você pegava um chat, configurava, olha, você é um gestor de conteúdos para redes sociais, copyright, etc, etc, etc. Você dava aquela função para aquele chat, salvava o link daquele chat e toda vez que você quisesse gerar conteúdos, você podia acessar ele. Hoje a gente já não precisa fazer isso. Hoje a gente já consegue criar agentes de IA, aplicativos autônomos, né? A gente coloca dentro do chat GPT ou em outras plataformas, e sempre que a gente entra em contato com ele, ele segue as instruções pré-definidas que a gente colocou por trás. Mas é para justamente demonstrar os dois caminhos para você. Se você já tem um canal, se você já cria conteúdo, você só precisa contextualizar para ele toda essa história que ele não sabe, para a partir daí ele ser o seu companheiro. E aqui ele gerou o roteiro para mim. E aí, para vocês verem como é a mesma coisa. O narrador, ele indica tudo, abertura, introdução. Em uma pequena cidade onde a chuva havia desaparecido há meses,
vivia um menino chamado Theo. Ele tinha um dom especial, conseguia ouvir as músicas em todas as coisas. Aí tem a cena que ele descreve até o estilo de imagem das cenas. Theo passava seus dias criando melodias em tudo que encostava. Latinhas viravam tambores, garrafas se transformavam em flautas, mas a sua voz sempre dizia que a mais bela música era a chuva caindo. E aqui ele desenvolveu todo o roteiro para mim. A partir do momento que eu tenho todo o roteiro desenvolvido na minha mão, e ele, olha só, como eu falo que o Cloud ele entrega mais, eu não pedi isso no meu prompt, mas ele me deu uma paleta de cores, ele me deu uma música, trilha orquestral suave, que é justamente o estilo Disney, efeitos sonoros, som de objetos musicais, brilhos mágicos na batuta, chuva caindo em diferentes intensidades, momentos interativos. Vocês conseguem ouvir a música da chuva? Vamos ajudar o Theo a reger? Que som da chuva faz? Olha, isso aqui eu ignorei, hein? Isso aqui seria muito legal. É igual o Goku, acho que é o Goku que ele fala da Genkidama, né? E eu, quando era criança, levantava as mãos assim da Genkidama. Isso aqui é um momento interativo para as crianças em casa falarem, tô ouvindo, é igual aquela aventureira, a Dora Aventureira também, ela fala, onde é que tá a mochila? E a mochila nas costas dela. Mas para a criança funciona. Feito isso, eu pedi para ele, agora gere um prompt da imagem estilo Disney Pixar para cada cena descrita. Aí o que acontece aqui? Ele já tem a contextualização de todo o roteiro. Eu não preciso agora fazer um prompt complexo. Ele já tem esse contexto. Aqui ele gerou o prompt tanto da apresentação do Theo na cidade, a cena do sótão, descoberta da magia, só que quando ele gerou isso aqui, foram muitas poucas cenas para o tanto de conteúdo que tinha. Aí eu falei para ele, primeiro vamos nos organizar, gere um prompt de cada personagem da história separados. E eu frisei isso aqui muito, muito bem, tá? Porque a gente já vai chegar no Midjourney para gerar essas imagens. E eu preciso que vocês me acompanhem em todos os processos sem preconceito, tá? Pode parecer bobagem no início, mas depois tudo no final. No Midjourney, a gente precisa dos personagens separados para que a gente utilize ele de referência em todas as cenas. Então, se eu quero gerar o Theo correndo na cidade, primeiro eu tenho que ter a referência de quem é o Theo. Porque se eu colocar só Theo no prompt do Midjourney, ele sabe lá quem é Theo, ele vai pegar algum Theo aleatório da cabeça dele e vai colocar ali. Então, a gente precisa primeiro, na nossa história, para ter consistência, criar os prompts dos nossos personagens separados e gerar a imagem de cada um deles para depois desenvolver as cenas desses personagens dentro. Então, seguindo aqui, ele desenvolveu o Theo, o pássaro azul, a avó e a batuta mágica. Com esses prompts na minha mão, e olha que são prompts bem detalhados, tá? Olha o nível de qualidade do prompt do Cloud, e muito melhor do que o do ChatGPT. Eu venho no Midjourney. E o que eu fiz no Midjourney? Repara, eu só copiei esse prompt. Aqui, ó. Eu só copiei esse prompt, Pixar Style 3D, caractere 8 years old, curly dark high, e que ele descreveu a criança, né? Peguei esse prompt e colei aqui no Midjourney. E no Midjourney é muito simples, tá? Você vem aqui, cria uma conta nele, ele é pago, você tem que pagar, o menor dele é R$ 50 por mês, dá para gerar algumas imagens. Você vai clicar aqui em Create, colocar o prompt aqui em cima, eu vou excluir todos esses parâmetros aqui que eu não vou utilizar, e agora ele vai gerar a imagem de um personagem para mim. Eu já vou utilizar esse aqui, tá? Mas eu vou gerar aqui só para mostrar de exemplo para vocês. Mas após eu colocar esse prompt, ele gerou essas 4 versões para mim. Qual que eu escolhi? A primeira. Eu achei a primeira muito completa e eu gostei porque quando você for gerar um personagem, você tem que entender que ele não pode ter muitos adereços, muitos detalhes. Isso fica difícil depois para manter a consistência. Então, qual que é a configuração desse Theo? Ele tem um cabelo enroladinho, ele tem um colete, uma camisa branca, um short preto. O tênis, isso pouco muda. As pessoas não olham tanto para o tênis, ainda mais criança. Relógio também, isso é um detalhe que vai sumir no meio das nossas criações, mas você tem que entender que o seu personagem ele tem que ter alguma característica marcante. O que as pessoas fazem quando vão criar, por exemplo, influencers digitais, tem uma galera que faz aí, né, ainda vende o OnlyFans, é uma mulher do cabelo rosa, uma mulher do cabelo azul, porque isso facilita a identificação dessa modelo pelas pessoas
E a própria IA consegue ter uma melhor consistência, porque você fala uma mulher branca, jovem de 19 anos, de cabelo azul, liso. Pronto, ela vai gerar. Aí o rosto ficou diferente, Thiago. Você vai lá e faz um deepfake, pronto, tá o rosto perfeito. Então, isso que as pessoas fazem. São detalhes pequenos que isso você aprende com feeling. E eu estou te passando aqui o feeling de quem já errou bastante. Então, agora vamos só ver aqui o que ele gerou lá em cima, o personagem lá de cima. Se ele gerou de forma semelhante, ó, tá vendo? Eu peguei o mesmo prompt, coloquei no Midjourney e ele trouxe um resultado diferente. Ele já trouxe aqui um Theo com um colete diferente, um Theo aparentemente mais adulto. Esse aqui eu não escolheria. Ele trouxe algumas outras versões. Deixa eu abrir direito aqui. Ó, ele trouxe essas 3 versões. Ah, depois que eu me acostumei com esse aqui, eu não gosto de nenhum outro. Não tem jeito. Vou voltar lá pro nosso. Não tem nem como. Agora deixa eu achar aqui onde está o Theo. Deixa eu ver coisa nesse negócio. Perdi no meio dos milhares. Caramba, eu desci muito. Deixa eu subir. Vamos descendo aqui, ó. Essas aqui são as cenas que eu fui gerando. Vamos passar em todas elas. Depois eu peguei o prompt do pássaro azul, tá? Prompt do pássaro azul. O prompt da avó dele. Aqui, ó. Da avó, porque são 3 personagens principais. O Theo, o pássaro azul e a avó. Então, são os 3 que eu quero ter constância, né? Que eu quero ter ali um refino. Agora, para eu gerar uma imagem seguindo um padrão, o que, que eu faço? Aqui eu vou pedir para ele depois, ó, gerar para mim, ó, gere um prompt descrevendo detalhadamente cada cena. Aí eu peguei aqui as cenas, Theo caminha pelas ruas tocando em objetos que produzem sons musicais. Eu simplesmente peguei isso aqui e pedi para que ele gerasse um prompt para cada uma dessas cenas que ele mesmo antes havia me sugerido. Então eu peguei aqui, ó. Tem um negócio errado, deixa eu voltar. Isso aqui depois corta na edição, viu? Tá, eu parei aqui. Então ele gerou aqui o Theo caminhando pelas ruas, o cenário com as plantas murchas e as pessoas, a casa da avó. E o que eu faço? Eu pego esse prompt, copio ele, venho no Midjourney, copio aqui dentro e tem um hackzinho aqui dentro do Midjourney, que agora facilitou muito. Clicando aqui nessa imagem, presta atenção aqui, ó, clicando nessa imagem, eu consigo fazer o upload de imagens para utilizar como referência de ambiente, de estilo ou de caractere, que seria esse personagem que eu quero constância. Então, é só eu clicar aqui em subir a imagem, eu baixo aquela imagem anterior dele, subo aqui, clico em Choice File Drop, ele vai aparecer aqui, aí eu clico nele e aqui tem um segredo. Aqui no Midjourney a gente tem 3 opções. Essa aqui, ele vai seguir o padrão da ambientação do seu cenário. Então, quando eu quiser, eu vou chegar nesse momento aqui que eu gerei a cidade. Eu quero esse padrão da cidade. Não, esse não tem que usar a mesma seed. Isso aí é coisa do passado. Hoje a gente não precisa usar mais seed, não. Agora é mais fácil. Então aqui a gente tem 3 opções. No caso dessa cena aqui, que só tem o Theo, eu quero apenas que ele gere uma característica do Theo. Então eu vou pegar aqui, ó, característica de personagem. Se eu quisesse gerar outro personagem que não seja o Theo, mas que tenha o estilo do Theo, aí eu clico aqui nesse de estilo. E se eu quiser que copie o ambiente dessa imagem, eu clico aqui em ambientação. No caso, eu quero que ele coloque a característica do Theo e a ambientação dessa cidade. Então eu vou deixar marcado aqui a ambientação, que é uma cidade com a cor mais seca, entendeu? Então ele vai mesclar isso, ele vai pegar a ambientação e colocar esse personagem
característico na cena, fazendo essa descrição aqui, ó, caminhando pelas ruas. Vou colocar para gerar. E em todas essas novas gerações que eu fiz, eu segui esse padrão de criação. Então, perceba como são apenas pontos no nosso caminho que a gente está construindo. A gente primeiro gerou, contextualizou com o chat, gerou o roteiro, agora nós estamos gerando um prompt para cada roteiro. Antes, a gente gerou, né, o prompt dos nossos personagens, e agora nós já estamos construindo as cenas do nosso filme com consistência. Olha que absurdo isso. Antes, para você criar uma cena, só uma imagem dessa aqui, o preço era insano. Uma vez eu fui fazer uma cotação para criar um mascote 3D, o cara me cobrou 14 mil reais, uma imagem, e cada frame adicional era 2.500. Eu não vou colocar preço no serviço de ninguém. Eu achava absurdo o trabalho do cara, né? Absurdo, só que, cara, 14 mil foi mal. Hoje, eu acho que ele não está conseguindo fechar mais contrato de 14 mil, cara, porque a gente consegue fazer um cachorro 3D aqui, ainda falar com a nossa voz, falar o nosso nome, correr, dar pirueta, segurar um celular. Então, assim, hoje as coisas estão mais complicadas para quem trabalha com isso. E isso dá a possibilidade, né? Para alguns é oportunidade e para outros é um problema. Então, aqui a gente eu gerei aqui, peguei o prompt dessa primeira imagem dele caminhando na rua e tocando nas coisas, e essas coisas saindo sons. Olha a constância do personagem, tá? Tá idêntico, né, praticamente. Você vê que o short muda um pouco, o tênis, o relógio já não tá mais aqui, mas o importante é o cabelo enroladinho, a estrutura facial, o estilo da roupa, isso que pega como constância. Aqui ele deu um bug, né, nos outros prompts, ele está caminhando com a cabeça virada para as costas. Depois eu peguei um prompt da avó, então da casa da avó dele, ele pegou a referência, eu fiz a mesma coisa, deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu fiz a mesma coisa para chegar nessa imagem, eu coloquei o prompt que ele gerou aqui para mim, ó, Magical Grandmother, da casa da avó dele, coloquei o prompt e a avó dele como, olha, presta atenção nisso aqui, ó, como caractere especial, como personagem. Então ele seguiu mais ou menos ali a avó. E como é a avó dele? Ficou idêntico? Não ficou, mas é uma senhora com um óculos dourado, bem presente, com as bochechas roxas, com uma roupinha de tricô roxa, com cabelo grisalho. Então isso aqui já serve para a gente identificar a pessoa na história. E depois o trabalho foi esse. A gente continuar gerando as imagens, se preocupando com a consistência e o ambiente. Agora, repara, nesse aqui eu já coloquei, ó, nesse eu não coloquei o ambiente, porque era um prompt que ele estava dentro de um porão. Então eu não quero que o porão ele tenha o mesmo padrão da cidade, que está fora. O porão não tem que ser amarelo, seco, não. O porão é o porão. Então, só quero que o personagem esteja consistente ali. O ambiente deixa na mão do Midjourney. Agora, quando ele está fora de ambientes internos, né, quando ele está em ambientes externos, eu sigo essa referência de estilo ou também de ambiente. Você pode utilizar os dois. São casos e casos, tá? Porque quando você utiliza, por exemplo, estilos, ele vai criar uma cidade um pouco diferente, só que ele vai seguir os mesmos tons, as mesmas características. Agora, no ambiente, ele é mais geral. Pensa que é como se ele pegasse o filtro daquele ambiente e colocasse em cima. Então, se é um filtro amarelo, ele coloca em cima um filtro amarelo. Ele identifica alguns pequenos detalhes e reproduz. Ele não vai reproduzir precisamente o ambiente, que senão as imagens não teriam variações. Isso aqui é muito questão de uso, para você ir pegando essa diferenciação. Aqui eu fui desenvolvendo, continuei desenvolvendo com ele as próximas cenas. Então depois eu pedi para ele, Theo encontra uma antiga batuta de maestro que brilha, ao movimentá-la pequenas notas musicais flutuam, um pequeno pássaro azul aparece na janela. Ele gerou cada um desses prompts, eu vim aqui, coloquei o Theo achando a batuta de maestro, criei algumas cenas diferenciadas, e assim, eu fico impressionado com a qualidade dessas imagens. Olha a qualidade dessa imagem aqui. Olha isso aqui. A ambientação, a fumaça, a profundidade, a construção da imagem é absurdo.
os detalhes, a música aqui no papel, a luz entrando pela janela e dando profundidade na fumaça, isso aqui é cinematográfico, é absoluto cinema, entendeu? É muito lindo. Eu fico apaixonado por isso aqui, porque eu trabalho com design gráfico há 80 anos, 800 bilhões de anos, e ver isso aqui desse jeito, eu não consigo nem chegar perto de um resultado desse, só que hoje a IA me deu esse poder, o poder de conseguir fazer isso, então não tem como não ficar entusiasmado. E são imagens tão bonitas, por exemplo, você gera a imagem para uma cena, são 4 imagens tão bonitas que fica até difícil escolher qual imagem você vai utilizar. No caso, eu utilizei essa aqui, essa imagem aqui que ele pega, depois a gente vai animar essa imagem. E eu continuei gerando toda a história, tá? Depois tem essa do papel aqui que eu gostei bastante. Outras ele andando pela cidade. Aqui o pássaro, amigo azul dele. E o legal do pássaro é, perceba que eu não utilizei, por mais que eu tenha criado o prompt do pássaro, eu não utilizei ele, porque não funciona bem. Isso eu percebi, talvez no futuro melhore, mas não funcionou bem quando eu coloco duas pessoas com caracteres especiais na mesma imagem. Então eu quero que ele siga a característica do pássaro e a característica do Theo. Ele acaba criando o Theo de pássaro, ou às vezes o pássaro de Theo, e se você reparar, o pássaro, ele tem algumas características do Theo. Ele tem um olho grande, ele tem um nariz. Assim, a IA, ela é maluca. Ela fez o Theo de pássaro aqui, basicamente, para você entender como que funciona. Então, todos os personagens dessa cena, ela meio que vai seguir essa característica. Só que isso é um detalhe a olho nu, né? A pessoa tem que ser muito detalhista para reparar nisso. Mas se você perceber, o olho do pássaro se assemelha muito com o do Theo, até pela cor, porque ela fez o Theo de pássaro, na realidade. Aqui é uma imagem da cidade, porque eu precisava de uma nova ambientação, então eu pedi para ele criar uma visão aérea. Quem gerou esse prompt? Todos os prompts que eu utilizei, absolutamente todos, eu utilizei o Cloud para gerar isso. Ó. Em uma pequena cidade onde a chuva havia desaparecido há meses, vivia um menino. Eu simplesmente colocava o texto e pedia para ele gerar os prompts de cada uma das cenas. Aqui também, depois de gerar todos os... A gente vai chegar nesse passo, né? Na realidade, nessa imersão não vamos chegar nesse passo, mas depois eu pedi para ele criar um prompt para eu gerar a capa do vídeo. Então, depois de contextualizar e produzir todos os roteiros, todas as cenas do vídeo, eu pedi para ele gerar um prompt para eu criar uma imagem para a capa do vídeo. E eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Eu utilizei essa imagem para gerar a capa do vídeo. Ele segurando uma chave. Por quê? O nome do canal é Chave da Melodia. E o nome desse filme específico é O Maestro da Chuva. O nome desse filme específico. Então você vê como a IA ela é incrível, cara. Ela é incrível. Ela pegou a identidade do meu canal e colocou no personagem que a gente criou junto, com toda essa contextualização. E olha o quão bonito é uma capa dessa. Depois é só colocar um título aqui do lado, né? Arrastar ele um pouquinho para o lado, colocar um título ali. Mas, cara, para você produzir uma imagem dessa é muito caro. É muito caro. Tá? E se você for fazer na mão, é absurdamente trabalhoso. Enfim, entendido isso aqui, pessoal, todo essa linha de raciocínio que eu cheguei, agora eu só repliquei as mesmas tarefas várias vezes até produzir todas as cenas do filme, tá? Então, eu fui alongando algumas cenas, por exemplo, um parágrafo ali que ele contava uma história, eu falava, cara, nesse parágrafo cabem mais imagens, tá? Cabem mais imagens. Então, o que eu fiz com ele? Depois eu fui pegando aqui, ó, cada frase do roteiro, por exemplo, ó, Theo no centro da cidade, várias pessoas olhando para ele com desconfiança. Porque eu fui lendo o roteiro, eu falei, cara, nessa cena aqui ia ser muito legal se tivesse alguém apontando o dedo e rindo para o Theo. E o Theo triste, com o pássaro dele do lado. Então você começa a entrar na história e você consegue solicitar esses prompts para IA. Porque, sendo bem honesto, por mais que eu estude muito engenharia de prompt, que eu seja, cara, estudo muito, manjo da parada, é difícil você conseguir transmitir isso em inglês ali para IA. É muito acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. E aqui no Cloud, de primeira, ele já te traz um prompt extremamente detalhado que vai gerar uma cena para você totalmente excelente. Porque quando você está utilizando a IA, você não tem que ter vaidade. Você não tem que querer colocar o peso nas suas costas. Cara, se é trabalho pesado, é IA, acabou. Acabou, isso é coisa do passado. Quem trabalhava pesado é coisa do passado.
Hoje, se você ainda não está colocando o seu trabalho pesado na mão da IA, você está perdendo tempo de vida. Você podia estar gastando esse tempo com as pessoas que você gosta, viajando, ganhando dinheiro com outras coisas, pô, sei lá, fazendo coisas a mais, mas você talvez tenha ainda aquela vaidade de falar, não, esse meu trabalho aqui, só eu consigo fazer. E você não consegue fazer. Talvez você ainda não tenha conhecimento suficiente para mostrar para a IA o contexto que ela precisa ter para fazer esse seu trabalho muito melhor do que você. Isso aqui é só para mostrar, pessoal, e por que eu estou fazendo isso aqui de um jeito muito mais underground para mostrar para vocês? Que é de fato como a IA funciona. É assim que funciona. Ela foi treinada para isso, ela não foi treinada para ser complexa. Ela foi treinada para ser simples, mas entender metodologias que te levam do ponto A ao ponto B facilita que você não fique entrando na alucinação maluca dela e tenha que ficar repetindo 1000 vezes os prompts. Então, eu continuei aqui, ó, o Theo com a caixa misteriosa no porão e o pássaro azul chegou perto dele. Ele foi e gerou a imagem. Mas a sua voz sempre dizia que a mais bela música era da chuva caindo. Foi gerando a imagem. E com isso, eu gerei cada uma das imagens, tanto da avó dele quanto dele. Algumas imagens aqui deram errado, porque eu queria fazer um diálogo. Olha, isso aqui que eu falei para vocês, ó. Eu queria fazer um diálogo entre ele e a avó dele, né? Só que na mesma imagem, eu teria que fazer alguma montagem aqui. Porque como eu coloquei dois personagens, presta atenção, ela pegou o Theo e botou no rosto da avó. Entendeu? Então é o Theo a avó. E aqui é a mesma coisa, ele só que fez o contrário, ele pegou a avó virou o Theo e o Theo virou a avó. Então aí alucina quando você coloca dois personagens na mesma cena. Daria para eu fazer uma montagem falando que, por exemplo, sem colocar o Theo de característica, e depois fazer uma imagem sem colocar a avó de característica no Photoshop, eu corto no meio e junto a cena e depois animo? Daria. Mas eu estou buscando sempre o caminho mais fácil possível, né? É smart work, trabalha pouco e ganha muito. Adoro. Muito bom. Aqui a cena tomando sopa, aqui a avó dele também. Aí mais cenas do Theo. Theo segurando uma latinha, agora o Theo segurando duas latinhas, que é aquela cena que ele bate a latinha no filme, aqui ele juntando várias latinhas, fazendo músicas, aqui ele tocando uma bateria, ele fazendo a garrafa assoprando a garrafa, a avó dele na janela, ó, essa é aquela cena que ela fala que o mais lindo som era o som da chuva. Olha que genial como a IA é, cara. Olha isso aqui. Ela pegou as gotas de chuva e colocou como notas musicais. Pô, tá maluco. Olha aí, como notas musicais. É muito detalhado, muito detalhado. Sem falar na constância do personagem. Aqui a cena do céu dançando, eu pedi para o próprio Claudio gerar isso para mim também. Peguei essa aqui, depois animei. Aqui a cena das pessoas desconfiando do Theo. Coloquei o Theo em destaque. Não deu tanto problema com as outras pessoas, né? Provavelmente essas pessoas, elas têm um rosto parecido com o do Theo, mas como elas estão desfocadas, elas não atrapalharam na nossa cena. E aqui eu gerei todas as cenas. Essa aqui é uma cena também muito icônica, aquele momento da respiração dele. Essa cena eu achei linda, viu? A cena que dá um foco nele e ele respira. E o mais impressionante é a animação que a gente vai fazer com a IA para esse respiro profundo. É muito louco. Aí continuei gerando todas as imagens, tá? Depois, quando ele faz a apresentação dele, as gotas caindo na cidade, levando em consideração aqui, ó, a constância do ambiente, a consistência do ambiente. Então ele está gerando sempre em cima do mesmo modelo da cidade, as pessoas dançando, levando a consistência da cidade. Então a cidade mais amarelada. Aqui o Theo recebendo gotas de chuva, emocionado. A avó dele emocionada olhando pela janela. E aqui vem uma consciência de quem está produzindo o vídeo. Por exemplo, a avó dele está olhando para a janela. O que ela está olhando na janela? Tem que ter uma cena da janela, né? Aí eu pedi para o Claudio gerar uma cena de uma visão interna de uma chovendo fora da janela. E aí ele gerou essa cena aqui, para ter aquela conexão com o filme. Aí depois eu usei essa cena aqui para conversar com o Theo. Essa imagem depois eu animei também. Enfim, todas essas imagens aqui a gente foi gerando. Ó. Essas imagens aqui foram a última que a gente gerou. Até eu chegar nesse resultado aqui. História do Theo, imagens.
todas essas imagens aqui. Ao todo, foram 30 imagens. Ao todo, foram 31 imagens que eu gerei do Theo. Algumas aqui estão repetidas, mas depois que você gera essas imagens, você só precisa colocar elas em sequência e animá-las. E agora a gente vai para a parte da animação. A gente vai chegar nesses resultados aqui, ó. Esses resultados de animação. E qual que a gente vai utilizar? O Hailuo, tá? Thiago, por que você escolheu utilizar o Hailuo? Porque eu uso o IA aqui igual maluco e é a melhor para esse tipo de animação mais fácil possível. Entendeu? Mais fácil possível. Menos trabalho, mais resultado, sempre. Então, o Hailuo, para mim, é a que mais traz resultado. Aqui dentro dela, é só clicar em Create. Lembrando que aqui em Explore você pode ver os resultados de outros criadores, né, da própria comunidade. E o interessante daqui é justamente, se você está numa curva de aprendizado, entender como a IA interpreta prompts. Por exemplo, se eu clico nesse vídeo aqui, aparece o prompt dele. Ele colocou uma cena realista do Condzilla, atravessando a floresta, realista, um habitat natural, e aí ele criou isso. Eu não gosto de criar vídeos a partir de texto. Eu não gosto. É muito variável. A não ser que seja algo específico que você não queira dar continuidade, né? Você quer gerar apenas um vídeo específico. Aí você pode fazer. Mas eu não gosto ainda de gerar textos para vídeos, porque a consistência é muito baixa e a qualidade do vídeo ainda não está tão impressionante, tá? Ainda não está tão impressionante. Tem IAs que é mais impressionante, a gente vai chegar lá, vou mostrar também a variabilidade das IAs. Mas entrando aqui dentro do Hailuo, a gente vem em Create, e aqui em Create a gente tem duas opções. Deixa eu remover essa parte aqui. A gente tem imagem para vídeo e texto para vídeo. Totalmente aqui fácil de entender, né? Aqui em texto, a gente coloca o nosso prompt e ele vai gerar o vídeo para a gente. Então, por exemplo, eu vou pegar esse prompt aqui, dessa imagem, vou colocar aqui e vou colocar ele para gerar. Aqui eu consigo aumentar a quantidade de variações. Então, se você não quer ficar repetindo processos e quer ter mais variáveis para escolher, você pode selecionar. Eu seleciono sempre um, porque esse Hailuo ele é tão bom para animação que raras as vezes eu preciso animar mais de uma vez. Só que esse prompt aqui é um prompt do Theo, justamente fazendo lá as notas musicais. Mas eu não tenho consistência, porque eu não tenho esse controle a partir de texto. Então, olha só o vídeo que ele gerou para mim, do Theo, com um pássaro azul, ele colocou aqui um galo, né? Um pato, não sei. E repara que a qualidade é muito ruim. As casas são todas tortas, a composição não é tão bonita, tudo bugado. Então, eu não gosto de seguir esse caminho. Qual o caminho que eu segui para facilitar a minha vida e a vida de vocês? Imagem para vídeo. O preço é o mesmo, são 30 créditos, tá? Então, é melhor você produzir uma imagem no Midjourney, uma imagem bonita, que você consiga gerar a partir do prompt de uma IA e colocar aqui. Aqui dentro dessas imagens é simples assim, ó. A gente só sobe a imagem aqui. Então, vou pegar uma das cenas aqui essa cena com um pássaro. Subiu aqui a cena, você não precisa nem colocar prompt, tá? Porque o Hailuo ele é tão bom em animação que ele entende o contexto da cena e cria uma animação maravilhosa. Então, você não precisa nem colocar o prompt. Claro que se você coloca, você ajuda a IA a entender ainda mais o contexto da imagem que ela está vendo. Mas eu prefiro não colocar e deixo a IA solta. Verificando agora os nossos resultados, vou descer aqui para a gente ver todas as animações. Faço muita animação, tem vídeo do Instagram que eu faço aqui também. Ó, eu comecei aqui as animações do Theo. Olha que absurdo isso aqui, cara. A partir dessa imagem estática, ele produziu essa animação. Olha o cabelo dele mexendo, a física do pássaro, o 3D do pássaro olhando para o lado, olhando para o outro, as asas voando com consistência, a varinha brilhando. Toda a movimentação da respiração dele, as expressões faciais dele é muito natural. Isso aqui é muito natural para animação.
Olha essa aqui. A partir dessa imagem aqui, estática, uma imagem estática, muito bonita a composição da imagem, isso ajuda em ter bons resultados. Ele gerou essa animação para mim. Papel flutuando, brilho, cor. Assim, são muitos detalhes, são muitos detalhes. Essa cena aqui também. Eu achei essa cena impressionante porque ele interpretou que ele ficou surpreso, como se ele estivesse descobrindo algo, não tem nada de prompt aqui. A cena dele é basicamente uma cena sem expressão, só que ele faz uma cena de expressão como se ele estivesse descobrindo algo novo. Então, por isso que eu gosto de utilizar o Hailuo para esse tipo de animação. Aqui é a cena dele na cidade. Olha, ele convidando a galera para assistir o vídeo. Muito legal. Ele encontrando a batuta mágica. Brilhando. Boa física. Essa imagem também aqui eu achei muito bonita. As notas musicais saindo da mão dele. Que ele fazendo uma apresentação. Uma cena da avó dele. Essa é a imagem que eu gerei para a thumbnail. Aí também tem outras coisas que eu já gerei aqui também, por exemplo, uma clonagem de imagem minha. Isso aqui é off-topic, né? Saindo da... Tinha uma imagem, eu criei um clone meu, né, de imagem, e eu consigo gerar imagem minha em qualquer contexto. Oxe! Isso aqui eu não tinha visto, não. Como assim o tigre dando tchau? Eu não tinha visto essa, ficou engraçada essa cena. Engraçada. Aqui as animações também, isso aqui é animação de mascote. Olha que poderoso isso aqui, eu produzi um mascote com inteligência artificial, consigo fazer todas essas constâncias que vocês viram, e consigo dar vida para isso. Isso é um serviço de milhares de reais que as pessoas cobravam tempos atrás. Você pode oferecer, fazer para o seu negócio e oferecer para outros negócios. Imagina só, você entregar para um empresário a imagem do personagem dele em qualquer contexto, animado. Se você quiser, ainda pode fazer o personagem dele falar. A gente vai chegar nesse ponto. Porque se você lembrar, tem uma parte ali do nosso filme em que tem o Theo falando e a avó dele falando. Como eu fiz eles falarem, eu mesmo falei. As expressões eu mesmo gravei. A gente vai chegar nesse ponto também. Olha, legal esse aqui também. E aí tem vários mascotes aqui no Instagram. Eu mostrei esse vídeo de mascote. É muito bom o Halo nesse sentido. Aqui são outras criações. Essa cena aqui mais emocionante do Theo chorando. Chuva caindo. O dele olhando pela janela. Aqui a lágrima deu uma bugada. Eu podia ter refeito essa cena, né? Mas eu decidi seguir com ela mesmo. Essa aqui é absurda. Olha ele respirando. Cara, isso aqui pra mim é insano demais. Insano demais. Nessa aqui eu coloquei um prompt, ó. Nessa eu coloquei um prompt. Porque é muito específico. É uma cena que realmente precisa de um detalhamento. Então eu coloquei só respirando fundo. Olha essa imagem. Eu acho isso aqui muito, muito massa. Aqui o céu dançando, como no roteiro. Ele no meio da cidade, ele assoviando aqui na garrafa. Tocando na batuta, tocando bateria aqui nas coisas. Algumas cenas eu fui gerando depois. Gostei dessa cena também, que depois das pessoas rirem dele, né, ele vai para a praça com o pássaro, e o pássaro meio que fica tentando animar ele ali. Aí tem a cena de frente dele. E aí nessa cena aqui eu fiz um jogo, né?
Ele deu um zoom no rosto dele, e aí quando ele dá esse zoom, eu jogo para essa cena aqui, dele respirando fundo. E aí depois eu coloco ele tocando a batuta de maestro lá, que tá acontecendo na cidade. A chuva caindo, que ficou um pouco bugado, né, as chuvas. Enfim, depois de gerar cada uma dessas cenas animada aqui dentro do Hailuo, cada uma dessas cenas, ao total foram, que é o último prompt que eu coloquei, era como fica ruim. Muito ruim. Mas não quer dizer que a IA seja ruim. A IA é muito boa, olha as animações que ela fez. É por isso que eu digo, você tem que saber utilizar as ferramentas de IA. Não adianta a ferramenta ser extremamente poderosa se você utiliza ela do jeito errado. O cara fala, não dá para produzir vídeos bons com IA. Não dá, ainda não dá. Não dá porque você não sabe. E aí, o que eu fiz depois? Mais uma vez, eu peguei todas essas imagens, animei, salvei todos os vídeos. Salvei todos os vídeos aqui, e depois eu montei dentro do Premiere. Só peguei essas cenas, juntei uma do lado da outra, e a gente chegou naquele resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como ficou a edição do Premiere, para mostrar que foi uma edição complexa, só para vocês entenderem. Eu não vou ensinar sobre Premiere, né, porque é outra coisa muito, muito distante. Mas está ficando claro? Coloca aí no chat se está ficando claro a sequência. Porque eu quero que vocês entendam a sequência dos fatores. E se vocês aplicarem a sequência, vocês terão resultados muito próximos. Mas ficou assim, ó. Eu peguei todas as cenas. Aqui, ó. Peguei todas as cenas e coloquei as cenas juntas. Tá? Estou colocando uma cena atrás da outra. Aí o que são essas coisas abaixo aqui, essas faixas de áudio? Primeiro, a narração. Tá? E até, eu não falei disso, né? A narração aqui. Deixa eu mostrar como que eu fiz a narração. Eu vim no Eleven Labs, peguei toda a história e coloquei para esse jovem narrar aqui. Vou colocar a narração para vocês ouvirem. Em uma pequena cidade onde a chuva havia desaparecido há meses, vivia um menino chamado Theo. Ele tinha um dom especial. Conseguia ouvir a música em todas as coisas. Theo passava seus dias criando melodias com tudo o que encontrava. Latinhas viravam tambores. Garrafas transformavam-se em flautas. Mas sua avó sempre dizia que a mais bela música era a da chuva caindo. No sótão de sua avó, entre caixas empoeiradas, Ó, essa é a narração do vídeo. Só que repare que tem momentos que ele dá uma pausa. Como eu consigo classificar essa pausa dentro do Eleven Labs? E para você fazer a mesma coisa, você só vem aqui em Text to Speech, tá? Que é transformar texto em voz. Também não irei me aprofundar em Eleven Labs nessa aula, mas basicamente é pegar a sua narração, em criar sua conta no Eleven Labs, vir em Text to Speech, selecionar uma voz, então você vem em Settings. Tem várias vozes aqui disponíveis. Eu gostei da voz desse cara porque é uma voz que eu não escuto tão frequente em canais dark. E é uma voz que eu gostei da narração dele. Então eu utilizei a voz dele. Aí é só, no caso desse aqui é Archer. Você seleciona a voz da pessoa. Não recomendo mexer em nenhuma dessas configurações, tá? Porque isso aqui é para aumentar a similaridade, estabilidade. Isso aqui você mexe mais quando você faz uma clonagem de voz sua. E aí você pode aumentar a similaridade da sua voz ou diminuir a similaridade da sua voz. E aí a IA faz as alterações próprias dela. Mas eu não recomendo você ficar mexendo nisso aqui. Nem mesmo quando você faz uma clonagem de voz sua, que é possível ser feito aqui dentro do Eleven Labs. Aqui em Model, seleciona esse Eleven Multilinguage V2. Ele permite que você utilize várias línguas, mais de 26 línguas, inclusive o inglês, que é muito bom.
E essa nova versão V2, ele tem respiros. Então, quando você escuta o áudio, ele fica muito natural. Porque o cara lê e faz assim, ó, respira para falar. Antes não, a IA era igual o Google. Quando você coloca o Google para ler alguma coisa, ele lê igual um robô, que ele vai juntando cada palavra, e não interessa a entonação da palavra, quais as características do texto. Aqui não. Se você coloca uma palavra em destaque, por exemplo, uma linha só com a palavra, ele vai ler só aquela palavra e provavelmente com a entonação mais imponente. Quando você coloca 3 pontos depois de uma frase, ele, no final dessa frase, ele vai dar uma reduzida na entonação, vai dar uma pausa e vai entrar na próxima frase. Isso aqui você consegue manipular a narração. Olha o nível que a gente está chegando. Eu consigo, de fato, cara, personalizar um locutor para um vídeo específico meu, colocando apenas alguns detalhes dentro do meu roteiro. E por que eu faço isso? Porque a cena tem que render. Se ele lê, tipo assim, todo o roteiro de uma vez, igual não foi o que aconteceu, mas se ele lesse todo o roteiro de uma vez, as cenas iam ficar assim, ó, uma atrás da outra, acabou a emoção. Vocês viram que em parte do vídeo ele não fala nada? Fica só a cena da galera dançando e tal. São pausas dramáticas. Isso você tem que entender. O áudio, ele tem 1 minuto e 35 a narração. Só que o vídeo final tem quase 1 minuto e 50. Ou seja, eu dei algumas pausas para conseguir manipular isso. E aqui dentro do Premiere, vou tocar a página do Premiere, eu fiz isso. Eu peguei as cenas, coloquei uma em sequência da outra. Essa primeira faixa de áudio é a narração que eu baixei do Eleven Labs. E para baixar essa narração, é simples assim, clicando aqui, depois de gerar ela. Você clica nesse botão aqui e baixa a sua narração. Depois de clicar em gerar, né? Você tem que primeiro gerar e depois você baixa aqui. Se não ficou boa, você gera de novo. Mas a variação de uma para outra não é tão assim, impressionante para ponto de você querer gerar várias vezes. A não ser que você esteja utilizando uma clonagem de voz sua. Aí, muitas vezes, você tem que gerar para encaixar as entonações. Essa trilha sonora, eu peguei do filme da Moana. Eu peguei lá, a Moana cantando no YouTube, aquela, tão longe, aquela que mexe com as ondas. E aí eu utilizei a Vocal Remover, que é uma IA de remoção de áudio. Ela tirou o áudio da menina cantando e deixou apenas a trilha sonora da Disney. E essa trilha sonora encaixou como uma uva desse vídeo, como uma uva. Por exemplo, nesse momento aqui, ó, se você reparar, o áudio dá uma caída, tá vendo? O áudio tem uma sequência, ele dá uma caída e depois ele volta. Estilo Disney. E justamente nessa caída eu coloquei a cena dele respirando e coloquei um efeito sonoro que eu gerei no próprio Eleven Labs de respirando fundo. E ele começou a fazer o show dele. Nessa parte aqui eu coloquei que a gente vai agora no próximo passo, fazendo o Runaway, que é fazer o lip sync da boca de um personagem a partir de uma imagem ou vídeo. E a voz dele é a mesma coisa, lip sync perfeito. É isso. E no Eleven Labs, para você gerar esses efeitos sonoros, você vem aqui ó, em Sound Effects. E aqui você pode descrever em inglês, tá? Por exemplo, ó, som de Glitter Effect Magic, para quando ele estivesse abrindo a caixa. Ou som de chuva em um Windows, sei lá, batendo na janela. Aí ele vai gerar aqui o som para você. Você pode gerar som de passos, som de vento seco, igual para o início do vídeo, eu gerei um som de vento seco, coloquei em inglês, né? E aí ele gerou o som de vento seco que combinou com a cidade que estava seca. Aqui você pode gerar todos os efeitos para o seu vídeo a partir de prompts. Então, até para isso, a gente hoje tem uma facilidade de personalização absurda, absurda. Agora, indo para o nosso próximo passo, eu já montei o vídeo, né? Montei o vídeo completo, como vocês viram aqui. Esse é o resultado. Eu vou passar o resultado final do vídeo de novo, porque vocês já viram qual foi o processo dele. Agora vocês vão olhar de outra forma o vídeo. A visão de vocês agora é outra. Eu vou passar o vídeo novamente aqui, só para vocês repararem agora de um jeito diferente. Em uma pequena cidade onde a chuva havia desaparecido há meses,
vivia um menino chamado Theo. Ele tinha um dom especial. Conseguia ouvir a música em todas as coisas. Theo passava seus dias criando melodias com tudo o que encontrava. Latinhas viravam tambores. Garrafas transformavam-se em flautas. Mas sua avó sempre dizia que a mais bela música era a da chuva caindo. No sótão de sua avó, entre caixas empoeiradas, Theo encontrou algo especial. Uma batuta de maestro que brilhava como estrelas. E com ela veio um pequeno amigo azul. Com seu novo amigo, Theo descobriu que diferentes movimentos criavam diferentes sons. E quanto mais ele regia, mais o céu parecia dançar. Nem todos acreditavam no pequeno maestro. Alguns riam, outros duvidavam, mas seu amigo azul sabia que Theo tinha algo especial dentro de si. E então, no momento mais importante, Theo fechou seus olhos, respirou fundo e começou a maior apresentação de sua vida. As primeiras gotas de chuva eram como notas musicais caindo do céu. Logo, toda a cidade dançava sob a mais bela sinfonia que já tinham ouvido. E assim, o pequeno Theo descobriu que a maior magia está em acreditar em si Vó, mesmo. eu consegui, vó. Eu consegui trazer a chuva, vó. É, boneco. Você conseguiu. Desde então, sempre que a cidade precisa de chuva, é possível ouvir uma doce melodia no ar. A gente viu tudo isso até aqui, todas essas ferramentas, a aplicação de todas elas, os diferenciais dela, e, assim, isso não é nem perto do que a gente vai poder fazer nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos anos com IA. Não é nem perto. E vocês que estão aqui hoje, que a gente já está agora em dezembro, perto do Natal, isso mostra por que a gente vive, né? A gente convive com as pessoas e consegue identificar quem realmente são pessoas fora da média, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho milhares de seguidores. Dentro do grupo do WhatsApp, tem ali milhares de pessoas. Tem 188 que chegaram até o final. É por isso que tem pessoas que acham que o sucesso é sorte, mas não é sorte, também não é talento. É só a capacidade de você negar os prazeres imediatos da vida por recompensas maiores, entendeu? É você se colocar numa posição como essa aqui, de aprender comigo, 2 horas da sua vida que você está aqui, para depois alguém dizer que foi sorte ou coisa do tipo. Por isso que, cara, eu me inspiro muito nos grandes nomes, né? O Steve Jobs, por exemplo. Steve Jobs, bilionário já, dinheiro na conta pra caramba, e ele dormia dentro do escritório, no chão do escritório. Como é que você não se inspira num cara desse? Que mudou. Eu estou utilizando um MacBook aqui. Graças ao cara. A gente está se comunicando aqui graças a um cara como esse. Então, pessoas extraordinárias vão além de prazeres imediatos. Por exemplo, o Elon Musk, já no documentário dele, falou que ele já trabalhou 100 horas por semana. O Bill Gates, ele estava programando lá, mesmo tendo time de programação, no começo da Microsoft, ele ainda programava. Então, assim, por exemplo, agora, poxa, eu já podia ter adiantado minha viagem lá para o Goiás, tá assando uma carne, comendo uma picanha, mas eu percebi que a grandeza, ela está justamente nisso, que é você conseguir ser adulto o suficiente para conseguir dizer não para esses prazeres imediatos. Então, assim, muitos de vocês poderiam estar agora, sei lá, num churrasco, jogando videogame, tomando uma cerveja, fazendo qualquer outra coisa, para ter um prazer imediato, para ter aquela dopamina, aquela sensação de recompensa. Só que vocês sabem que, estando aqui, vocês estão buscando um prazer de longo prazo. E é isso que diferencia as pessoas, os homens dos meninos, né, e as mulheres das meninas. E por que eu escolhi estar aqui? Né? Vim aqui fazer essa imersão para vocês, ainda mais abrir gratuitamente. Eu não estava programado para fazer uma imersão agora dia 20, minha equipe até falou, cara, do nada tu vai fazer uma imersão, que eu decidi nos últimos 4 dias. Eu falei, cara, eu sinto que ainda tem
tem alguma coisa que eu tenho que fazer esse ano. Desde o início do ano eu planejava fazer uma live aberta e eu nunca tinha feito. Aí me deu o gás de fazer essa, eu falei, velho, eu vou me desafiar para fazer essa live. E aí, nessa live, justamente nessa live, a gente bateu o recorde de pessoas aqui, chegamos a 250 pessoas. E isso, para mim, é um prazer muito mais, assim, satisfatório do que jogar um videogame, do que, sei lá, jogar bola, fazer qualquer outra coisa, porque eu tive que passar por um processo, um sacrifício, que não é né, sacrifício, são coisas muito mais pesadas, mas eu tive que ter um gasto energético para estudar essas ferramentas, investir nelas, testar elas por horas, ver os melhores resultados, buscar informações em canais de outros países para conseguir trazer as melhores informações para vocês, para ter essa recompensa, de poder ver que 188 pessoas chegaram até o final de uma imersão comigo, que, sei lá, 4 anos atrás estava pegando busão para ir para a faculdade de farmácia, depois eu saí. Então, para mim, esse é um prazer muito grande. E tem uma história que eu sempre busco na natureza, porque eu acho que Deus está em tudo, né? A gente vê Fibonacci, a gente vê a construção das coisas, a natureza é muito incrível. E uma vez, numa aula de biologia, eu vi o ciclo de vida dos artrópodes, principalmente da cigarra. E eu achei muito curioso e, assim, uma lição poderosa, porque a cigarra, quando ela nasce sem casco, ela nasce sem uma quitina, que é aquele exoesqueleto que protege ela de predadores, enfim, ajuda ela a sobreviver. Ela nasce sem nenhuma proteção e ela vai para debaixo da terra, ficar ali de 1 a 17 anos consumindo fungos, o básico, vivendo debaixo da terra com o básico, até que ela constrói uma quitina, ela constrói um exoesqueleto e sai da terra. Só que tem um detalhe, muitas cigarras nem saem debaixo da terra. E depois que ela entra na fase adulta, a cigarra, ela não tem uma opção. Ela precisa sempre estar crescendo. Essa quitina, esse exoesqueleto que nasce dentro dela, ele não é adaptável, igual, por exemplo, a nossa pele. Se você malhar, a sua pele ela vai esticando e vai se adaptando aos seus músculos, ao seu corpo. Um artrópode que tem um exoesqueleto, ele não faz isso. O corpo dele vai crescendo e o exoesqueleto permanece ali. E para ele ir para o próximo nível, ele precisa passar por um momento de disrupção, um momento de dor, que ele rompe esse exoesqueleto. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, o exoesqueleto fica pequeno, não cabe mais no corpo dele, até que ele rompe e ele sai de dentro desse exoesqueleto. E é justamente essa imagem aqui. Ele vai crescendo, aí ele passa por um processo de vulnerabilidade, em que ele não tem exoesqueleto até que se forme uma nova quitina sobre ele e ele passe por esse processo novamente. Então, para crescer, a cigarra ela tem que sentir um desconforto, tem que se sentir apertada, ela precisa ter coragem de quebrar a proteção dela, que faz ela permanecer viva, que protege ela de predadores, suportar um momento de vulnerabilidade para construir algo maior. O gráfico da cigarra é justamente esse aqui. Ela passa por um momento de alta intensidade, rompe a quitina, passa por um momento de construção de uma nova quitina, um exoesqueleto, e depois ela tem outro período de crescimento. A questão é, o ciclo natural da cigarra, para mim, é algo que sempre me motivou muito a sair do comodismo, a sair debaixo da terra. Só que sair debaixo da terra não é só suficiente. Você tem que continuar a sua vida adulta, tendo picos de intensidade, para passar por uma ruptura e ir para uma evolução. É o ciclo simples, desconforto, decisão e crescimento. E o mais incrível é que a cigarra ela não tem a opção de escolher se ela quer crescer ou ela quer morrer. Não existe meio termo. Não existe, vou continuar como está. A cigarra ela não pode. Se ela não crescer, se ela não romper esse exoesqueleto, ela vai morrer dentro daquele exoesqueleto toda apertada. E esse é o ciclo natural de uma cigarra. Agora, olha para a sua vida agora. Porque um dia eu olhei para mim depois que eu vi esse ciclo natural da cigarra. Onde você está? Esse seu casco, ele é confortável? Você sente que você já atingiu o seu limite?
que já está apertado, que onde você está já não te cabe mais, você tem que ir para um lugar maior. Você acha que isso que você está vivendo já está bom assim? Mas observa só o mercado de IA. As IAs, elas evoluem diariamente. As profissões desaparecem em meses. Novas oportunidades surgem e somem em semanas. No seu caso atual, você acha que o seu casco vai te proteger do mundo de amanhã? Que ele vai te proteger do que está vindo por aí em 2025, em 2026, da IA? Você acha que ele é pequeno demais para os seus sonhos? Porque em um momento eu achei que o meu casco era pequeno demais, quando eu estava lá na minha cidade, em Águas Lindas. Eu, quando saía para prospectar clientes, eu me sentia muito limitado, porque eu via empresários que, infelizmente, não tinham dinheiro para pagar o tanto de resultado que eu tinha para entregar. Então, você começa a perceber que onde você está é pequeno demais para onde você quer chegar. E não adianta você bater na parede. Aquele ambiente já não serve mais para você. Aquele ambiente já não é mais seu lugar. Você já está maior do que aquele ambiente. Você precisa passar por aquele momento de ruptura em que você, sim, vai se colocar em uma parte de vulnerabilidade, porque a gente sabe que quando a gente muda de cidade, quando a gente aposta em um novo projeto, a gente se coloca em um local de vulnerabilidade e corre risco de dar errado. A cigarra é a mesma coisa. Ela pode romper, claro, ela não tem outra opção, ou rompe isso ou morre. Mas se ela romper e for pega por um predador por não ter uma quitina para proteger ela. Então, assim, dentro do Mestres da IA, tem algo único que acontece lá dentro, que eu não ensino só ferramentas, e eu espero que vocês tenham tido isso muito claro hoje na imersão que eu dei para vocês, que eu vou além das ferramentas, que eu trago conceitos que vão além de clicar apenas em botões e copiar prompts. Eu transformo a mentalidade de quem está lá dentro e eu te mostro as infinitas possibilidades. Por isso que o método do Mestres da IA foi amplamente copiado. Eu fui o primeiro no Brasil a trazer um método multimodal de IA. Tinha curso de ChatGPT, curso de Midjourney, curso disso, curso daquilo. Eu trouxe tudo para um só lugar, coloquei dentro de um método em que você consegue utilizar todas essas IAs em conjunto e construir coisas incríveis. E olha só, tudo que você viu hoje, nessa imersão, para alguns pode ter sido o primeiro contato, né, com a IA. Essa aula, ela é só a ponta do iceberg, ela não é nem 5% do que tem dentro da aba de membros do Mestre da IA. E quem é aluno pode confirmar isso. Tá? Essa imersão que você acabou de ter não é nem 5% do que você pode não só desbravar dentro do Mestres da IA, se comunicar com pessoas que são muito além do seu tempo, mas também as possibilidades de desbloquear na sua mente novas ferramentas de IA, que dentro do Mestres você descobre. Então, na nossa comunidade, tem aluno que quintuplicou a renda. Tanto que tem um aluno, eu vou até depois mostrar o vídeo que ele fez, que ele fez um vídeo para o meu sócio, um videoclipe com a clonagem do meu sócio, cara, um vídeo bombado, bombaço. Quem está na comunidade viu, o Vitor Bilbao, tem até que mandar a premiação dele. Cara, absurdo a qualidade de conteúdo. E olha só, ele é aluno da minha comunidade e eu nem sabia que ele tinha produzido o vídeo. Aí o meu sócio falou, olha, esse cara aqui produziu o vídeo para mim, quando eu fui ver o Vitor Bilbao da comunidade. Fiquei muito feliz. E eu, claro, recebe muito bem, né? Recebe uma plata muito boa, porque a gente valoriza muito quem está com a gente nos nossos projetos. E assim, tem alunos que estão mudando a realidade de negócios, por exemplo, a Renata. Cara, eu converso com a Renata no WhatsApp, eu fico abismado com como ela está aplicando clonagem de imagem, clonagem de vídeo, manipulação de imagem com IA para negócios. Ela clonou uma doutora, ela faz posts para as redes sociais dessa doutora que não tem ninguém que diga que não é a doutora ali na imagem. E mais, ela faz a doutora sentada na caixa de remédio gigantesca personalizada da marca dela. Então, assim, tem muita gente transformando a realidade de outros empresários dentro da comunidade. Tem pessoas que nunca mexeram com tecnologia, criando agentes de IA que automatizam tarefas. Olha que louco, a pessoa nunca abriu uma IA e seguindo o método do Chave AI, que é o primeiro treinamento que a gente tem dentro do Mestres da IA, a pessoa já consegue criar um agente de IA
para criar posts automáticos, criar postagens, criar imagens, criar roteiros, tudo isso em poucos passos e de forma muito mais acelerada, porque tudo é seguindo um método, então não tem como você se perder no caminho, não tem ramificação neural para você se perder. Tudo que você vai aplicar é muito bem definido e mais. Por exemplo, para você produzir prompts de imagem para os seus clones, eu já entrego um agente de IA que você coloca lá o texto e ele te gera o prompt profissional. Como eu mostrei para vocês aqui, é o Smart Working. Eu não quero que ninguém fique queimando a cabeça para ter resultado. Eu quero que todo mundo aqui tenha resultado o mais rápido e fácil possível. Eu sei que todo mundo tem o seu nível, né, e todo mundo precisa passar por um momento de desenvolvimento. Mas a ideia do Mestres é sempre trazer coisas descomplicadas, para que o máximo de pessoas consiga aplicar. E por que que tem esse tanto de gente no Mestres da IA? A gente já tem mais de 5.500 alunos lá dentro que entenderam a IA. Porque eles perceberam que a IA não é só uma tecnologia. A IA é o futuro, a IA é a nossa realidade. Hoje, o celular que a gente utiliza, a rede social que a gente utiliza, tudo tem IA. Para eu estar conversando com vocês aqui, tem uma IA participando de alguma parte desse processo para colocar esses dados na nuvem. Então, no fim das contas, você que está aqui provavelmente também já entendeu, esses que chegaram até o final, 184, que a IA é a maior revolução da história humana. E nessa imersão, eu trouxe vocês aqui para dizer que agora no final de 2024, você tem duas decisões para 2025. Você pode seguir o caminho seguro, você pode ficar debaixo da terra, igual a cigarra. Fica consumindo os fungos lá embaixo, consumindo o básico. Olha para as pessoas ao seu redor e sente que você está no mesmo cinema de todas, que você está na mesma novela, está todo mundo seguindo o mesmo roteiro, todo mundo bem linear, preocupado com o que os políticos vão fazer para impactar na sua vida. Você pode seguir esse caminho, de permanecer no que você conhece e não explorar o desconhecido, e não explorar novas possibilidades, e não explorar novas habilidades. Você pode ficar observando as outras pessoas crescerem, colegas seus que saíram da sua cidade, que se mudaram, que mudaram de faculdade, que mudaram de curso, que mudaram comportamento, que mudaram de roupa, que pararam de ir para a festa, crescendo, e você continua no mesmo lugar. Você esperar o momento certo, chegar alguma carta especial, um convite especial para você sair de onde você está e ver todas essas oportunidades passarem, ou você pode escolher ter a grande oportunidade de, junto dos mestres da IA, viver o extraordinário em 2025, que é romper os limites que a IA permite para a gente. Por exemplo, eu não entendo nada de 3D, não consigo produzir algo em 3D, mas a IA rompeu esse limite para mim. Hoje eu consigo produzir filmes em 3D, hoje eu consigo produzir clonagens minhas, consigo produzir agentes de IA. Eu não sou o mais excelente copywriter do mundo, mas eu consigo produzir copies incríveis com IA. Eu consigo criar conteúdos para minhas redes sociais todos os dias com ajudas de IA para rastrear notícias, rastrear novos conteúdos, adaptar os meus roteiros, analisar as minhas métricas. Eu tenho IA em todos os processos, que romperam limites que talvez eu demorasse naturalmente 10, 20, 30 anos para ter dinheiro para pagar tantos profissionais ao meu redor, para conseguir me impulsionar tão rápido. E dessa vez, tá, no Mestres da IA, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem lá dentro. Primeiro, a gente tem o Chave AI, que é um método de 7 passos que você vai sair do absoluto zero, independente de que nível de consciência você esteja. Nós vamos trabalhar os princípios básicos da IA, depois vamos explorar o ChatGPT, as partes avançadas, estudar engenharia de prompt, executar criando e-books, criando roteiros, criando clonagem de imagem, criando coisas incríveis dentro do módulo de execução, pegando todo o conhecimento que a gente já tem ali, até chegar no módulo de agentes, em que você vai criar agentes autônomos dentro do ChatGPT para justamente automatizar as tarefas que você aprendeu até ali. E também o módulo impacto, que é o grande foco do Chave da IA, que é transformar todo esse seu conhecimento em dinheiro. Você produzir agentes de IA, criar instruções personalizadas para robôs trabalharem para os seus clientes. E você tem ali todo o modelo de negócio detalhado para você dar esse próximo passo. Temos também o mestre do Midjourney, que é para você dominar a criação de imagens com IA. Você viu que eu falei longamente ali do Midjourney, e dentro do treinamento, a gente tem um método de 6 passos, com módulos completos que vão te levar também do absoluto zero, até você conseguir gerar imagens incríveis, cinematográficas com o Midjourney,
sem ter dificuldade nenhuma. E você já entendeu que isso aqui é uma porta de entrada para coisas incríveis, porque sabendo criar boas imagens, você também pode gerar excelentes vídeos. Se você pular esse processo, você pode ter muita dificuldade. Também o Mestres da Automação, para você automatizar tarefas repetitivas. Hoje a gente tem um treinamento de ManyChat e também o de BotPress para construção de agentes de IA no WhatsApp. Nós também temos a opção de construção de agentes de IA na Zaya. Tudo isso, eu estou falando aqui um pouco separado, mas seguindo a linearidade do Mestres da IA, você consegue aprender tudo com tranquilidade, porque o método foi muito bem pensado e já é um método validado. No Mestre das Ferramentas, é aqui que eu trago a variação que a gente tem no mercado de IA. Então, você viu aqui que eu não te apresentei só uma ferramenta, só uma opção de vídeo. Por mais que, por exemplo, o Runway fosse pronto, só utilizar o Runway ou só utilizar o Hailuo. Mas a gente tem várias opções de ferramentas de IA que eu vou no mundo da IA, entro naquelas ferramentas, estudo essas ferramentas e coloco essas aulas dentro do treinamento para que você consiga, não, assim, você vai economizar, não ter que assinar a ferramenta e saber como ela funciona. E caso queira assinar, vai saber como utilizá-la da melhor forma dentro do mestre da ferramenta. Tem ferramentas de texto, de música, de vídeo, ferramenta de imagem, são várias variações. E também tem ferramentas que têm bundles de ferramentas, né? Ferramentas que têm muitas funções em um só lugar. O Mestres da Clonagem, para você construir clonagens de vídeo, de imagem e de voz, um mercado muito promissor e que tende só a evoluir, porque, por exemplo, a ferramenta principal que nós utilizamos hoje é o HeyGen, e ela tem evoluído muito nas ferramentas. Eu, por exemplo, construí um clone meu, que eu posso colocar ele numa call aqui com vocês, e ele vai responder as perguntas de vocês em tempo real. A HeyGen agora atualizou o clone interativo. Eu queria mostrar nessa imersão, mas o meu ainda não ficou pronto. Depois eu mando na comunidade do Mestres da IA e também posto nas minhas redes sociais. Também você tem acesso aos bônus, que são as imersões de aceleração. Tem a clonagem de imagem e voz de 2 horas, fundamentos dos agentes, fundamentos do Make, clonagem de vídeo, vídeos do futuro, que é a nossa primeira versão de vídeos do futuro, que durou 3 horas e agora vai ser substituída por essa. Tem a de Canal Dark, que eu mostro como eu faturei R$400 mil sem colocar o meu rosto, também durou 4 horas. A imersão de primeiro agente, e também tem uma nova imersão que entrou recentemente, que é a construção de agentes de agendamento, atendimento e vendas no WhatsApp, de forma 100% automática, muito simples e fácil de ser aplicado. Tem também os bônus, os packs do mestre, que aqui é onde eu te entrego tudo. Eu te entrego a vara, o barco, as iscas, só para você ir pescar o peixe. Aqui no pack do ChatGPT tem prompts que vão te ajudar em qualquer coisa que você precisar, tem instruções personalizadas, tem os meus agentes treinados especificamente por mim, e eu libero apenas para os alunos para ajudar em determinadas tarefas. Tem aqui justamente o mestre dos GPTs, o Pack Hacker, que é onde eu tenho um acervo de ferramentas categorizado, muitas ferramentas de tudo que você imaginar, para advogado, para médico, para arquiteto, engenheiro, tem ferramenta de tudo. A IA hoje é muito versátil. O grupo no WhatsApp, isso aqui tem um valor imensurável, a comunidade do WhatsApp, do Mestres da IA. A galera troca muito network lá, e a tendência é que cada vez a nossa comunidade se torne mais valiosa. Por quê? Porque as pessoas evoluem, os nossos mestres evoluem junto com a IA, têm maiores resultados, e daqui a pouco tem mestres ali que vão ficar muito difíceis de ser acessados se não forem dentro da comunidade. Também tem o pack do Midjourney para te ajudar com os prompts e o ChatGPT Booster, com diversas personalizações para você colocar no seu ChatGPT. Mas hoje eu vou abrir uma oferta especial para os alunos, eu já havia antecipado isso, que é o Diamond Pass. É você pagar uma vez e ter acesso infinito ao conhecimento de inteligência artificial. É você, hoje, dizer sim para uma evolução constante, interminável, para você nunca mais se preocupar com renovar curso, você nunca mais se preocupar em estar desatualizado, em ficar para trás, em ver as outras pessoas crescerem e você não, ou você descobrir tecnologias tarde demais. Essa é a grande função do Diamond Pass. Fazer um filtro para pessoas que estão pro longo prazo. Tanto que eu criei uma comunidade separada, tem a comunidade do Mestres da IA, que todo mundo tem acesso, e a comunidade dos Mestres da IA, do Diamond Pass vitalício. Porque aqui é um grupo de pessoas que você vai acessar cérebros que estão aqui no mercado de IA pro longo prazo.
E, claro, qual o preço de você ter acesso infinito ao conhecimento mais valioso da era digital? Não pode ser barato, afinal, a gente está falando de um acesso vitalício. É para sempre. Então, para você ter acesso para sempre para uma coisa, é até difícil ter lucro quando você calcula algo que é para sempre. Para os alunos, é 99,70, 997, e não alunos, tá errado aqui, tá? Deixa eu só editar aqui o preço. Para alunos, para não alunos, é 129,70 ou 1.297 à vista, tá? Eu vou mandar o link agora nos grupos com as ofertas separadas. E quem quiser dar o próximo passo, pode entrar, pode utilizar cartão de crédito, débito, Pix ou boleto. Tem 7 dias de garantia, risco zero. Você entra no Mestres da IA com o Diamond Pass e pode pedir reembolso com 7 dias. Isso aí é totalmente despreocupado. Eu vou mandar o link nos grupos agora, para quem quiser acessar, e vai durar apenas 48 horas essa oferta, tá? Para entrar conosco e pegar o Diamond Pass, uma oferta por tempo limitado, apenas 48 horas. Isso aqui, pessoal, nos próximos meses vai ser o preço de assinatura anual do Diamond Pass, ou do Mestres da IA. Vai ser o preço da assinatura anual. Então, vocês estão tendo a oportunidade de adquirir o acesso vitalício ao Mestres da IA por um preço que nos próximos meses vai ser o preço da renovação, tá?